Gente, o decreto, né, que o prefeito anunciou ontem aqui no programa, ele está sendo alvo de alguma polêmica, né, porque o decreto prevê a exigência de testes de Covid-19 para as pessoas que vêm a Cabo Frio. Não sei se você consegue, Marcelo, recuperar um trecho daquela entrevista que nossa equipe fez ontem com o prefeito na Praça Porto Rocha, onde a gente perguntava para ele, eu e o Sidão, sobre essa questão dos testes, né? E eu até dizia, olha, teste só para quem vai para o hotel, teste só para quem chega em ônibus de excursão, mas a maioria das pessoas chega de carro, né? Vai para os apartamentos, tem gente que chega de carro e vai para os hotéis, esses o decreto exigiria, né, o teste, e aí o prefeito disse o seguinte, dá para mostrar, Marcelo? O que o prefeito disse ontem, não sei se você consegue aquele textinho, a gente vai mostrar já já para você, porque ele fala, inclusive, que esse é um projeto que prevê avanços para que todos os visitantes de Cabo Frio sejam obrigados a fazer o teste para entrar na cidade. Ele estabelecia a data para isso, o carnaval. Isso gerou na rede hoteleira um incômodo. Eu vou usar a expressão incômodo, né? Porque, como o prefeito estabelecia ali uma progressão da exigência desses testes, o pessoal da rede hoteleira, que já está cumprindo um monte de exigência, se sentiu, né, digamos assim, excluído ou com alvo de exigências maiores. E o pessoal do Convention Bureau, né, apresentou ao secretário de Turismo, apresentou ao prefeito um ofício solicitando uma revisão do decreto, né? Solicitando que o decreto seja revisto nessa exigência dos testes de Covid. E também cobrando a não participação do Convention naquela reunião que aconteceu com os segmentos da sociedade civil para discutir o Covid, né? São 8 segmentos, né? O prefeito quis dar um equilíbrio entre primeiro e segundo distrito, né? Chamou lá a ACIA, com a Patrícia Cardinot, a Associação de Hotéis foi representada pela Mary Tomás, o pessoal das casas de aluguel pela Denise, né? Se não é esse o nome, me perdoa, me fugiu agora, e pelo pessoal da praia, dos barraqueiros com o Pelé da praia. E aí houve 2 representantes de Tamoios e terminou por aí. Foram 6 representantes, pelo menos que a gente anotou ali naquela transmissão ao vivo que a gente fez. De fato, né, ficaram de fora entidades importantes como o Convention, como o Movimento Luta pelo Comércio, né, que se destacou no governo passado ao buscar elementos e estrutura para que o comércio fosse reaberto, entre outras entidades importantes da cidade, né, que também o pessoal dos barcos de turismo, dos passeios, os guias de turismo, entre outras entidades que têm a ver, né, com o comércio e com o turismo da cidade e acabam tendo uma importância, né, nessa discussão. Em verdade, na reunião, o prefeito abriu um espaço para que cada um falasse, mas esse tema dos exames sequer foi abordado na reunião, essa exigência dos exames. O próprio secretário de Saúde, Felipe Fernandes, falava sobre a necessidade de ouvir a vigilância em saúde, de nortear as ações à luz daquilo que a saúde indicasse, né? Mas em nenhum momento na reunião se falou da exigência de teste, se falou de aperto na fiscalização. E aí muita gente se surpreendeu, né, quando veio a minuta do decreto. Eu até estou conferindo aqui com o pessoal da prefeitura se o decreto já foi ou não publicado, se já está ou não está valendo, né? E os hotéis, as pousadas, os hostels, os meios de hospedagem, enfim, né, representados pelo Convention Visitors Bureau, pediram uma revisão. E aí, o que a gente entende como revisão? Vai exigir o teste, de repente dá um prazo maior, né, para que as pessoas possam se preparar para isso, para que os hotéis avisem que o teste do PCR-RT, que é o teste que está sendo exigido, não é um teste barato, nem o da sorologia, né, que determina se você já tem anticorpos. Não são testes baratos, são testes caros. E o hoteleiro, o dono do meio de hospedagem, entende que isso vai inibir a vinda das pessoas aqui para Cabo Frio. O prefeito parece ter terminado a seguir essa ação, né? Ele tem o apoio do pessoal do gabinete, da prefeitura, da Secretaria de Saúde, inclusive da Secretaria de Turismo, e parece ter terminado a seguir adiante com essa determinação que obriga a apresentação de testes. Você vai perceber nessa resposta que eu vou retomar aqui, que o prefeito Zé Bonifácio diz até que isso vai ser ampliado. Vamos ouvir essa resposta que o prefeito nos deu ontem de manhã numa entrevista ao vivo. De fato, que você já pode adiantar para a gente, para a população cabofriense? Eu acho que a única novidade é que nós vamos começar a exigir o teste lá na cidade de origem, 72 horas antes deles virem para Cabo Frio.
Se chegar uma ou mais pessoas sem apresentação do teste, o ônibus vai voltar, não vai desembarcar. Esse teste é apenas para ônibus. Carro de passeio entra normalmente. Para ônibus de excursão. Mas nós vamos ampliar e antes do carnaval nós vamos fazer, vamos começar a fazer novamente esqueço o nome, não é barragem não, Barreira sanitária? barreira sanitária, as barreiras, para orientar, para pedir, para ver se as pessoas usam máscara, dizer coisas importantes. E para o carnaval vamos exigir, vamos divulgar aí para o Brasil inteiro, que só entra em Cabo Frio quem estiver apresentando na entrada o teste. E algo importante é porque a gente viu imagens de Cabo Frio na virada do ano, nesse fim de ano, início de 2021, circulando pelo Brasil inteiro de forma negativa. Né? Muita aglomeração. Queria que você falasse um pouco também sobre isso e essa medida para conter isso, né? Na realidade, também tem uma coisa, né? O poder público não pode sozinho resolver tudo. A população tem que colaborar. Então, o cabo-friense, para exigir que o turista cumpra, o cabo-friense tem que estar de máscara, pelo menos. Como é que o cabo-friense circula pela cidade sem máscara? Então, é um apelo que a gente faz. Não, eu não vou multar. Como é que eu vou multar 500 mil pessoas? 800 mil pessoas? Não tem braço para isso. Eu não vou tirar o guarda daqui do comércio, não vou tirar o guarda que está fazendo o plantão. É impossível. Bom, eu acabo de receber a informação, né, da assessoria de comunicação da prefeitura de que o decreto ainda não foi assinado, né? Portanto, ainda não está validado o decreto que prevê o aumento da ocupação da rede hoteleira e prevê a exigência dos testes de Covid para quem chega nos ônibus de excursão e para quem se hospeda nos hotéis, pousadas, hostels, enfim, nos meios de hospedagem. O decreto de Cabo Frio ele não foi alterado em sua grande parte, né? O decreto que já estava vigente, que vem do governo anterior, foi, por hora, mantido em sua estrutura essencial. As mudanças são apenas essas: a elevação da capacidade da rede hoteleira para 75% e a exigência dos testes de Covid, PCR-RT, com 72 horas de antecedência para as pessoas que vierem nos ônibus de excursão e se hospedarem nos hotéis, pousadas, hostels, nos meios de hospedagem. O aluguel de casas de temporada continua proibido. O decreto, como eu dizia ontem, né, é só para justificar, porque o que a gente tem visto é a liberação dos aluguéis. Aqui no meu prédio mesmo, eu estou fazendo o programa de um estúdio montado na minha casa, sempre lembro isso para você. A gente está respeitando, não tenho recebido os convidados no estúdio. Abrimos uma exceção apenas lá para os debates entre candidatos a vice-prefeito, entre candidatos a prefeito, e no dia da cobertura da eleição, e mesmo assim, na cobertura, com um número pequeníssimo de pessoas no estúdio, e todos os convidados foram também entrevistados online, né? O prefeito eleito, os demais candidatos, todos entrevistados online. Como a gente tem adotado, vai continuar adotando por um tempo, em respeito às medidas, né? Porque o nosso estúdio é uma caixa fechada. A gente tomou lá os cuidados, graças a Deus, ninguém se infectou no debate, nenhum candidato a vice, nenhum candidato a prefeito, ninguém da nossa equipe. Eu, por coincidência, né, fui infectado um pouquinho depois dos debates, né? Comecei a sentir os sintomas ali, mas a infecção deve ter acontecido um pouco antes. Eu não estava transmitindo naquele momento dos debates, graças a Deus, né? E ninguém, prova é de que não foi lá, que ninguém entre os candidatos, ninguém da equipe, graças a Deus, se infectou. Né? Depois que eu comecei a transmitir, eu me isolei, fiquei isolado por 2 semanas, até que, né, tivesse a liberação médica para voltar a transmitir os jogos de futebol. Mesmo assim, a gente tem feito muitos dos jogos, né, sem estar no estádio, em respeito a esse momento duro que o país está vivendo. Então, todos nós estamos nos adaptando. E a gente tomou a decisão de continuar fazendo o programa da forma que está sendo feita, pelo menos até o final de fevereiro. Em março, a gente reavalia, se volta para o estúdio. Tem muitos projetos bacanas para logo depois do Carnaval, debates, né, sobre as coisas da cidade com pessoas importantes da cidade. A gente quer debater muito, debater, trocar ideias. Nos debates surgem ideias e talvez seja mais difícil fazer aqui online, mas a gente está cuidando disso com carinho. Então, o decreto alterou muito pouca coisa e é bom lembrar, ele não foi publicado ainda, né? O decreto não está vigente, portanto, o prefeito recebeu essa demanda lá do Convention Bureau, através da Nilza Michelotti, chefe de gabinete, do Flávio Rosa, secretário de Turismo, que ainda não foi nomeado, porque tem lá uma questão
dele servir a um cartório em Maricá, né, e precisa dessa liberação para ser oficialmente nomeado, mas já está agindo, né, informalmente, tem lá a equipe dele já nomeada, trabalhando e assinando o que tem que assinar, mas ele também recebeu, da mesma forma que o Carlos Cunha recebeu do pessoal do Convention esse documento, pedindo uma reavaliação. E por reavaliação se entende ou a suspensão ou o cancelamento dessa exigência, o que, confesso, acho muito difícil que aconteça. O prefeito está determinado a criar medidas que dificultem a disseminação da Covid, né, e é uma medida que pode atrapalhar, sim, as pessoas. Olha, Cabo Frio é obrigado a apresentar o exame PCR-RT ou sorologia, no caso de você já ter tido, para entrar na cidade. O cara, puxa vida, vai custar, aqui em casa são 5 pessoas, o exame de sorologia custa em média R$ 250. Né? A pessoa vai botar isso na ponta do lápis. Caramba, tem Búzios não exige? R$ 1.250, no caso aqui em casa nós somos 5, R$ 1.250, paga quantas diárias de hotel? Paga quantos almoços? Opa, não vou para Cabo Frio, vou para Búzios. É um ponto da avaliação, né, dessa exigência. Ônibus de turismo, são 50 pessoas, a grosso modo, nos ônibus. Cada um paga a sua e a amizade continua, né? Mas tem famílias viajando também. Aí a pessoa avalia, caramba, às vezes vou pagar lá R$ 1.500 para passar um fim de semana em Cabo Frio. E é mais ou menos esse o preço, às vezes, né? Para se hospedar numa casa de aluguel, numa casa dessas que abre como hostel, para as pessoas virem. Tem que pagar 1.500 para a família para fazer o exame, não vou para Cabo Frio, vou para outro lugar. É um ponto a ser refletido. Tem outro ponto da exigência, da segurança, da garantia, né, de que a gente tem aqui visitantes que não estejam infectados. Mas também, por um outro lado, eu já conversei com vários amigos, ontem mesmo conversei com um, né, que me dizia assim: Sidney, comecei a sentir os sintomas, mas tinha um compromisso no Rio, outro compromisso em São Paulo, e aí fiz aquele exame inicial, deu negativo, me senti à vontade, porque achei que fosse só uma gripe, e fui fazer minhas coisas. Mas como os sintomas persistiram, aí um amigo até me disse: fiz lá em São Paulo, o PCR-RT, e lá em São Paulo confirmou, eu fiquei desesperado, porque já tinha tido contato com a família, viajei de ônibus, viajei de avião, né, me hospedei. E aí? Então, ele tem esse fator de dificultar a vinda dos turistas para cá. Tem, mas é um mecanismo que a prefeitura encontrou. Agora, o fato do prefeito não ter publicado o decreto ainda, né, mostra que ele está ouvindo, né, que está ouvindo as argumentações. E volto a dizer, esse tema da exigência dos testes não foi abordado na reunião. Marcelo estava lá comigo a reunião inteira. Não foi, né, Marcelo? Em um momento, a gente transmitiu a reunião, está na íntegra aqui, na nossa rede social, e também a gente reprisa de vez em quando na TV. O tema não foi abordado, né, durante a reunião. E o Marcelo está me lembrando aqui, disse que depois da minuta ia aguardar as sugestões daqueles que participaram da reunião. O que tem é uma minuta do decreto, né, eu tive acesso com as minhas fontes à minuta do decreto, por isso a gente antecipou essa informação. Aliás, apesar de ter sido anunciada primeiro aqui, não é uma informação só nossa, né, os colegas da imprensa deram essa informação também. E o Zé tinha dito isso, que ia aguardar as observações de cada participante e da sociedade como um todo, né, para definir o que o decreto abarcaria ou não. Há dúvidas. O prefeito entende que essa é uma mecânica que pode funcionar. Os empresários da hotelaria entendem que isso vai afastar ainda mais os hóspedes dos hotéis. Eu ouvi até de um deles o seguinte: Sidney, em ocupação de janeiro, que sempre esteve na casa dos 90%, 95%, a minha ocupação de janeiro está abaixo dos 50%. Ou seja, claro que 95% não teria, porque o limite hoje é de 50%. Quando o decreto for publicado, o limite será de 75%. Mas a ocupação está abaixo dos 50% permitidos. Né? É um sintoma. A cidade está cheia. Onde é que está essa gente? Se não está nos hotéis, se não está nas pousadas, se não está nos hostels. Onde é que está o pessoal que está em Cabo Frio? Uma grande quantidade é de proprietários de apartamento. Eu estava dizendo, fiz um parênteses e aí mudei de assunto. No meu prédio, por exemplo, não está permitido aluguel de temporada. Almir, que é o síndico aqui, aliás, faz uma boa gestão sempre, né? Um cara muito bacana. Almir proibiu no prédio que se alugue apartamento por temporada e está fiscalizando isso. E os porteiros têm dificuldade, gente. Outro dia mesmo, eu estava chegando, dia 1º, estava chegando da Câmara, né, com o Marcelo e com o Sidão, para a gente almoçar, e aí tinham 3 visitantes, né, querendo entrar no mesmo elevador que a gente.
eu tive que dizer, gente, espera um pouquinho, tem outro elevador ali, eu espero um pouco. Né? Não dá para subir 6 pessoas no elevador. Né? Não tem como, isso é contra as determinações. Então a gente encontra esse tipo de problema. O próprio porteiro reclama, perdão, né? O próprio porteiro reclama dessa questão de que o visitante muitas vezes não quer usar a máscara, e o uso da máscara é obrigatório. Para ir na lixeira colocar lixo, tem que usar máscara. Isso que está determinado aqui, tem que ser cumprido. Mas a gente sabe que quem está de férias não está nem aí. Né? Quem está de férias, quer curtir uma praia, não quer muito ligar para regras, quer relaxar do mundo para poder recarregar as baterias e voltar a trabalhar. Agora, a gente está num momento em que não dá para fazer isso. Né? A gente precisa encontrar caminhos de conscientização. Né? Então, o decreto não foi assinado, o decreto está em avaliação, outras mudanças podem acontecer, outras coisas podem ser adicionadas. Agora, o diálogo é interessante, ouvir as partes é interessante. O que a gente não pode é deixar um hiato tão grande entre a posse do novo governo e a tomada de decisões em relação ao que vai acontecer. A gente chega à conclusão, então, de que o decreto do Adriano estava perfeito. Se há poucos reparos a fazer, né, o decreto do Adriano, em que pese todas as críticas que o decreto recebeu, pelo menos essa é a sensação que passa. Estava perfeito. Se há poucos reparos a fazer, palmas para o decreto que estava valendo. Né? É isso que a gente está entendendo. Né? Agora, a conversa é importante, só acho que isso tem que ser mais ágil, mais célere, e fazer um planejamento que realmente permite, se a decisão é exigir teste, faz um planejamento antecipado. Né? Quem fez reserva em janeiro, quem já pagou, e muita gente paga a reserva antecipadamente, aliás, a maioria paga, né? Ou lá pelo Booking, ou direto no hotel, ou nos outros sites de reserva, esse eu acho que não pode ter uma mudança de regra do jogo. Né? O cara já tinha planejado. E aí, como é que ele vai ser obrigado, se não tem um exame recente, a trazer o exame? Por exemplo, o exame de sorologia, para quem já teve, tem os anticorpos, esse não devia ter data de validade. É assim que está sendo feito no futebol, né? Quando se exigia os exames da gente. Olha, quem tem o IgG já estabelecido, não precisa fazer mais exame, já tem o IgG, já está com os anticorpos. Nem a ciência determinou qual é o tempo de imunidade que a gente tem, quem já teve Covid, se são 3 meses, se são 4 meses, se é eterna a imunidade, nem a ciência determinou isso. Mas aí seria de bom tom dizer, olha, um exame de sorologia tem validade de 1 ano, de 6 meses, sei lá, aí são os profissionais que vão dizer. Para a gente tentar criar alguma dificuldade, sim, né, para que a gente garanta que a cidade não é um polo de infecção da Covid, com as aglomerações que a gente viu aí nos últimos dias e vai continuar vendo, mas também entender o outro lado, o lado de quem vem visitar, que já fez planejamento, aí o cara vai ter que gastar mais R$ 1.500 de exame para uma família de 5, 6 pessoas. Tem o outro lado, toda a história tem dois lados. Então a gente tem que pesar isso com muita tranquilidade, mas imagino que talvez um planejamento seja fundamental. O carnaval é dia 13 de fevereiro. Então hoje são 5 de janeiro. Faz um planejamento 15 dias para frente. Olha só, as reservas feitas para daqui a 15 dias, depois do dia 20, vão precisar obedecer esse critério. Né? E aí se encontra lá o critério. O hoteleiro não quer. Né? Eu já percebi na conversa que tive com vários deles que o hoteleiro não quer, acha que isso vai ser um empecilho para a vinda de pessoas para a cidade. Né? Essa é a situação de momento, isso está sendo negociado. Os hoteleiros do Convention Bureau pedem uma revisão da decisão que obriga a apresentação de testes PCR-RT para entrar em Cabo Frio. De que forma essa revisão será feita? Isso vai ser conversado. Se é com planejamento, se é cancelando essa decisão, se é mudando a decisão. Isso a gente vai acompanhar hoje ao longo do dia e traz para você essa informação, tá bom?